Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Obrigado. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1. Apocalipse 3, a partir do verso 1. Quero compartilhar com você esse texto. Apocalipse 3, a partir do verso 1. Todos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, que vive e reina para sempre. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedece-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. No entanto, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois elas são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quantos creem que essa é a palavra do Senhor? Quantos creem que essa palavra tem poder para mudar destinos hoje aqui? Se você crê, dê a melhor salva de palmas que você puder nessa noite para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos render graças ao Senhor nesta noite pelo privilégio que temos de estar em sua casa. Senhor, estar em sua presença, Senhor, é inegociável, meu Deus. Senhor, é um privilégio que o Senhor nos dá nessa nação, é um privilégio que o Senhor nos dá nesses dias, e nós somos gratos porque nós vencemos tantas coisas para estar aqui hoje, porque o Senhor venceu a morte, para que nós pudéssemos, Senhor, termos a oportunidade de celebrar o Senhor em tua presença. Senhor, nós já te adoramos com canções, honramos o Senhor com as ofertas voluntárias, com os dízimos, mas agora, Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Senhor, que o nosso coração hoje seja uma terra fértil, Senhor, a boa semente que será semeada aqui nesta noite, e que nenhum roubador, nenhum espião, nenhum manipulador do inferno venha, Senhor, trazer inquietações ou distrações antes, sejam todos eles mandados para onde o Senhor Jesus determinar, porque somente o Espírito do Senhor é quem tem liberdade aqui. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Sente-se um pouco no seu lugar. Quero muito rápido compartilhar com você, em cima desse texto de Apocalipse capítulo 3, que nós lemos do verso 1 ao verso 6, algo sobre essa cidade e particularmente sobre essa igreja que ficava na cidade de Sardes, que foi uma das 7 igrejas às quais Jesus, através do apóstolo João, envia uma de suas cartas para que pudesse orientar, direcionar, exortar, chamar atenção, consolar, impulsionar as igrejas que estavam nessa região da Ásia Menor. E como todas as outras igrejas, irmãos, Sardes, ela tinha uma particularidade. Se nós olharmos bem para o texto, nós vamos ver a carta que Jesus determina para que João escreva e reproduza e envie. Ela trata de 2 situações, trata da cidade em si e particularmente fala de um grupo de pessoas que nós podemos entender que era a igreja, ou parte pelo menos da igreja, que estava na cidade de Sardes. Como era Sardes? Em resumo, Sardes era uma cidade que tinha uma reputação, e essa reputação que Jesus dá à cidade de Sardes era a reputação de que ela parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Como todas as demais igrejas da Ásia, Éfeso, a própria Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e por aí vai.
Sardes, ela tinha uma reputação para Jesus. Jesus enxergava a cidade de Sardes de uma maneira. Ela tinha a aparência de que vivia de uma forma aparente, manifestando vida, mas na verdade era uma cidade e parte da igreja estava espiritualmente morta. Então, Sardes era uma cidade, ou era uma das cidades mais ricas e poderosas da antiguidade. Sardes era uma cidade riquíssima, como todas as cidades às quais Jesus envia essas 7 cartas, eram cidades que tinham um poder econômico, social muito grande. Éfeso era muito rica, Laodiceia era muito rica. Então Sardes não era diferente dessas cidades. Então Sardes, ela tinha um poder econômico e um poder em várias esferas da sua realidade, sabe, talvez uma das maiores da antiguidade daquela época. Sardes era uma cidade tão importante, e ela era importante porque ela era uma capital, era a capital de uma cidade, de uma localidade, de uma região chamada Lídia. Então, por ser uma capital, sabe, muitas coisas aconteciam na cidade de Sardes. Sardes era o centro de muitas coisas. Sardes era o centro econômico, Sardes era o centro cívico, Sardes era o centro religioso de Lídia. Então o foco, ou parte do foco do mundo antigo daquela época, estava sobre Sardes. Existiu um rei naquela época, ou próximo àquela época, um rei lendário chamado Creso. Se você pesquisar aí nos livros de história, você vai encontrar na internet também, um rei chamado Creso, que foi considerado naquele período da história, o homem mais rico do mundo, um dos homens mais ricos do mundo. Então Sardes era uma cidade importante. Então Sardes por si só era uma cidade imponente, e tinha, entre aspas, do que se orgulhar. Mas esse é o problema. Sabe qual é o grande problema às vezes de um lugar, de uma igreja, ou de uma pessoa, ou de uma família, quando julgam não precisar de absolutamente nada? Quando julgam não precisar de nada, e quando chegam a julgar que não precisam sequer da direção, da ajuda, do conselho, da bondade, da misericórdia de Deus. Muitos entendem que precisam da misericórdia de Deus, mas recusam o conselho de Deus. Muitos entendem que precisam do perdão de Deus, da bênção de Deus, mas, sabe, recusam o senhorio de Jesus. Isso é um grande problema. Sardes entra, sabe, nessa espiral de queda, quando começa a viver nessa forma. Sardes se orgulhava muito, porque geograficamente Sardes ficava localizada, Sardes era construída, ou foi construída, sabe, dentro das rochas praticamente, de maneira que era quase impossível tomar Sardes. Para você ver a condição da cidade, era uma cidade rica, era uma cidade influente, era uma capital, era uma cidade que era o centro cívico, era o centro do governo, era o centro religioso, e era quase intransponível. Por ela ficar fincada no meio das rochas, era praticamente impossível ser conquistada pelos inimigos de Sardes. E ao longo da história, e eu faço esse resumo e eu começo a pregar aqui, só que ao longo da história, Sardes caiu antes do seu desaparecimento 2 vezes apenas. E as 2 vezes que Sardes caiu, foi por mero descuido do seu povo. As 2 vezes. Ao longo de toda a sua existência, que Sardes caiu por descuido. Toda pessoa descuidada, um dia ela cai. Todo crente descuidado, um dia ele vai cair. Toda igreja descuidada, um dia ela vai cair. Então, de tudo que se pode lembrar de Sardes, o que mais marcou Sardes, depois dessa carta que Jesus envia a igreja daquele lugar, foram as 2 quedas ao longo da sua história por descuido. Sardes era uma cidade que confiava demais na sua própria segurança. Às vezes nós, como igreja, pecamos porque confiamos demais naquilo que nós julgamos ser a nossa segurança. Neemias, quando é chamado, convocado pelo Senhor para a reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias, ele chega a uma conclusão ao longo do processo, quando ele olha e percebe, sabe, a movimentação dos inimigos, lá embaixo, tentando distraí-lo, tentando retirá-lo do seu propósito. Imediatamente, Neemias dá a devida resposta
a Sanbalate, Tobias, Gesem e a todos os demais, com relação às propostas que eles estavam fazendo, e logo em seguida, Neemias reúne o povo, reúnem aqueles que estavam com ele e diz: olha, nós estamos distantes demais, a construção é muito grande, nós estamos longe uns dos outros, nós precisamos estar mais próximos. Então, quando vocês ouvirem um som de trombeta, reúnam-se. Nós a todo tempo vigiávamos, embora a obra fosse grande, nós não largávamos as armas, nem mesmo quando nós íamos às águas, nem mesmo quando nós iríamos nos banhar, nós abandonávamos as nossas espadas, porque o perigo era iminente, o perigo, a probabilidade dos nossos inimigos investirem contra nós era grande. Ainda que Neemias estivesse, sobre os muros de Jerusalém, Neemias não descansou naquilo que poderia ser uma aparente confiança. Tem muita gente caindo e fracassando na sua fé, porque tem confiado demais na força do seu próprio braço, tem confiado demais, na força do braço do homem, tem confiado demais no seu trabalho, tem confiado demais nos seus recursos, tem confiado demais na sua capacidade. Sardes, as 2 vezes que Sardes caiu, foi porque descuidou, porque foi descuidada. Meu irmão, a nossa falta de cuidado, a nossa falta de zelo com a obra, com o reino de Deus, com a nossa vida diante de Deus, pode nos proporcionar uma queda, em alguns casos irreparáveis, irrecuperáveis. Se eu pudesse dar um conselho a você, hoje eu daria: cuidado. Alô, você está aí? Cuidado, cuidado. E quando Jesus envia essa carta à igreja de Sardes, ele envia essa carta para uma igreja que, olhando por fora, e aí eu quero que você traga para a sua realidade pessoal, assim como eu vou trazer para a minha realidade pessoal, e somado isso, nós vamos trazer para um contexto geral, que é a igreja de Cristo. Mas eu quero que, assim como eu, você traga para a sua própria realidade. Jesus envia essa carta a uma igreja que parecia bem. Quem olhava de fora, a igreja de Sardes parecia bem. Se você pesquisar um pouquinho sobre a igreja de Sardes, tem um livro muito antigo, chamado A História dos Hebreus, foi escrito por um homem que não era crente, chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo vai falar de muitas cidades da Ásia Menor, e uma delas é Sardes. E ele faz referência à igreja de Sardes, que olhando por fora para a igreja de Sardes, o povo, ou pelo menos parte daquele povo que compunha a igreja, parecia ser um povo saudável nas doutrinas que os apóstolos haviam ensinado. Mais uma vez adentrando a igreja, fazendo parte do convívio daquele povo, não era muito difícil, conseguir fazer uma separação daqueles que de verdade tinham uma vida espiritual saudável e daqueles que tinham uma vida aparentemente saudável espiritualmente falando. Bastava se conviver, comigo e com você também assim, basta algumas pessoas conviverem comigo e com você na nossa intimidade, se elas tiverem um mínimo de discernimento, elas vão conseguir determinar se a minha vida de relacionamento com o meu Senhor é uma vida saudável ou não. Isso não tem nada a ver com a retórica, tem a ver com caminhada contínua, não tem a ver só com o que eu venho pregar aqui em cima do púlpito, tem a ver com a minha vida contínua, dia após dia, segunda após segunda, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Tem muitas pessoas que fazem um resumo da sua vida com Deus assentado numa cadeira como essa ou em cima de um púlpito como esse, mas vai muito além disso. É como eu trato os meus negócios, é como eu trato os meus relacionamentos, é como eu velo ou não velo pela minha própria palavra, é a maneira que eu lido com a fidelidade, a maneira que eu lido com a obediência, a maneira como eu lido com essas coisas vai determinar se a minha vida com o Senhor é saudável, se eu sou uma igreja sadia ou se eu sou uma igreja como a de Sardes, ou parte da igreja de Sardes que tem aparência de sadia, mas na verdade está doente. Alô, você está aí? Então Sardes em parte era uma igreja que parecia bem. Eu vou te provar isso, porque se você for olhar para a história da igreja de Sardes, a carta, ou pelo menos olhando para essa carta que Jesus manda entregar ao pastor da igreja de Sardes, em momento nenhum Jesus vai citar de que aquela igreja estava debaixo de perseguição, ou seja, não havia perseguição externa. O problema da igreja não era externo, o problema que influenciava negativamente a igreja não estava lá fora. O problema que influenciava negativamente a igreja e que adoecia a igreja se tratava e se resumia única e exclusivamente com relação àqueles que estavam dentro.
O problema da igreja não era quem estava lá fora, o problema da igreja era quem estava lá dentro. O problema com relação à liderança da igreja não era com relação a quem estava lá fora, era com relação a quem estava lá dentro. Então, em momento nenhum na carta que Jesus manda à igreja de Sardes, ele vai mencionar: olha, eu tenho visto o vosso trabalho, como vocês têm resistido à perseguição dos vossos inimigos. Não, diferentemente de outras igrejas. Não, Jesus em momento nenhum cita a perseguição. Às vezes o inimigo da nossa alma, ele nem precisa suscitar ou levantar perseguições lá fora, porque às vezes as perseguições acontecem aqui dentro. Dá para dar um glória a Deus ou está difícil? Entende? Isso eu trago para mim, e eu gostaria que você trouxesse isso, sabe, particularmente para você, assim como eu trouxe isso para mim hoje. E aí, somando tudo isso, nós vamos tirar a prova dos 9 com relação à igreja como um todo. Então o problema não era o que estava lá fora, o problema era o que estava dentro da igreja. Nem sempre o problema vai ser o governo lá fora, nem sempre o problema vai ser os inimigos lá fora, nem sempre o problema vão ser aqueles que estão lidando com o lado negro da força lá fora, porque às vezes o diabo nem precisa ter tanto trabalho, porque o problema às vezes está dentro, o problema às vezes está com quem está com o microfone na mão, o problema às vezes é quem está, sabe, dedilhando o instrumento ou ministrando louvor, o problema às vezes é quem está sentado do seu lado. Esse é o problema da igreja. O problema da igreja não é o diabo, porque Paulo escreve aos Romanos dizendo que muito em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O problema da igreja nem sempre é o diabo, mas quase sempre são alguns crentes. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então a igreja de Sardes, em momento nenhum, aquela igreja que apenas parecia bem, o problema dela não era perseguição externa. Jesus não menciona isso, em momento nenhum. Jesus menciona que o problema da igreja era o falso ensino. Jesus não menciona falsos apóstolos, como ele mencionou em outras igrejas, onde ele diz a igreja de Éfeso, se eu não me engano, vocês são aqueles que se colocam na posição. O problema da igreja de Éfeso é que eles haviam, e eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, talvez, na próxima quarta-feira. O problema da igreja de Éfeso era que em um momento da caminhada eles deixaram o primeiro amor deles. Mas a igreja de Éfeso, aquele povo era um povo que resistia ao pecado, se posicionava contra o mal, se posicionava contra aqueles que se diziam apóstolos e não eram apóstolos. A igreja de Éfeso tinha problema com o falso ensino. A igreja de Éfeso tinha problema com aqueles que se posicionavam como apóstolos, mas não eram apóstolos. E não era o caso da igreja de Sardes. A igreja de Sardes não estava sofrendo perseguição externa, a perseguição era dentro, o problema era dentro. O problema da igreja de Sardes não era a falta de ensino. Sardes tinha ensino, Sardes tinha palavra, Sardes tinha gente fiel à palavra de Deus. O problema era o ouvido e o coração do ouvinte. Como muitas pessoas aqui, que eu conheço há tanto tempo. O problema não é a palavra, porque a palavra tem. O problema é o ouvido e o coração. Como era o problema da igreja de Sardes? É gente que não muda, tem aparência de que vive, como Jesus fala para a igreja de Sardes, tem aparência de que vive, mas está morto. Só tem aparência de que está bem, mas não está bem. Basta você olhar para o fruto que é gerado ao longo do tempo. E aí a gente tenta compensar isso, fazendo algo relativamente certo, no meu conceito, aqui ou acolá, e se esquece que o que vai contar diante do céu é a nossa folha corrida. Não é uma obra isolada aqui ou lá, como se eu estivesse fazendo um favor para o céu, para purgar minha própria consciência, não. É a minha folha corrida. Então o problema da igreja de Sardes não era falso ensino. O problema da igreja de Sardes não eram, sabe, falsos apóstolos, falsos mestres, não. Sardes era uma igreja que era ensinada na palavra. O problema da igreja de Sardes, a carta também não menciona que o império pressionava a igreja de Sardes. Não existia pressão do império romano contra a igreja. Pode olhar na carta, pesquisa o que Flávio Josefo diz, outros historiadores dizem. Não existia pressão do império romano, por incrível que pareça. Não existia pressão do império romano contra a igreja de Sardes. A igreja de Sardes andava em liberdade. A igreja de Sardes era livre para ir e vir. A igreja de Sardes era livre para fazer a obra de Deus. Perceba, sabe, não existia perseguição externa, não existia falso ensino, não existia pressão do governo. O que faltava para essa igreja? Eu pergunto a você, existe alguma perseguição externa para nós aqui? Sim ou não? Existe um falso apostolado aqui? Sim ou não?
Existe pressão do império contra nós aqui? Então qual é o problema de alguns de nós? Qual é o problema então de alguns de nós? Lembre-se que primeiro devemos trazer isso para o nosso pessoal, eu, você, e depois nós vamos fazer a somatória geral para ver se chegamos à raiz de algumas coisas aqui. A igreja de Sardes, em resumo, era uma igreja que vivia em paz. Repita comigo, vivia em paz. Vivia em paz. Mas esse às vezes é o problema. O problema às vezes para a igreja é o excesso de paz. Quantas pessoas só funcionam diante de Deus debaixo de guerra, gente? Quantas pessoas só funcionam e vivem o propósito que Deus tem para elas debaixo de luta, debaixo de guerra, passando por vale, por deserto? Então a igreja de Sardes era uma igreja que vivia em paz, tinha boa reputação, era reconhecida. Veja se qualquer semelhança pode não ser mera coincidência, ok? Qualquer semelhança pode não ser mera coincidência. A igreja de Sardes vivia em paz, tinha boa reputação na região, era conhecida e era respeitada. Lembra vocês algum lugar? Não? Então qual era o problema da igreja de Sardes? Eu gostaria que você saísse daqui, assim como eu, refletindo nisso. Qual era o problema daqueles irmãos dentro, que faziam parte daquela igreja? Se aquela igreja, em vias gerais, era uma igreja que vivia em paz, era uma igreja que, diante das pessoas, tinha boa reputação, se era conhecida e respeitada por todo mundo, qual era o problema daquela igreja? Por que Jesus diz, você tem a aparência de que vive, mas está morto? Nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus, ele não está falando de toda a igreja, ele está falando, e a gente vai ler no texto, que ele está falando para a parte, há alguns entre vós, Jesus é bem claro, ele não está dizendo que é toda aquela igreja, mas ele está dizendo, há alguns entre vós, que têm aparência de que vivem, mas estão mortos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, irmão. Então qual era o problema? E eu respondo para você, o problema era exatamente esse. O problema da igreja de Sardes é que ela era uma igreja que vivia em paz. O problema da igreja de Sardes é que ela era uma igreja que tinha boa reputação. O problema da igreja de Sardes é porque ela era uma igreja conhecida e respeitada por todo mundo. Isso para Sardes virou um problema. Por quê? Porque aquelas pessoas sentaram literalmente em cima disso. E acharam que vida com Deus se resumia a ser conhecido, respeitado e ter boa reputação. E viver, sabe, relativamente em paz. Como nós estamos fazendo aqui. A gente não tem perseguição nenhuma, o império não nos pressiona. É uma igreja conhecida, reconhecida, tem boa reputação, é respeitado por, sabe, se não por todo mundo, por quase todo mundo. Se você chegar em qualquer lugar, eu posso garantir para você, e disser que você é membro dessa igreja, vão dizer para você, poxa, aquela igreja é boa. Mas às vezes esse é o nosso problema. Porque a gente senta em cima disso. E se esquece, assim como parte da igreja de Sardes se esqueceu, que independente disso, cada um deles tinha uma responsabilidade pessoal com o Senhor da igreja. Alô, você está aí? Com o Senhor da igreja. Então aquilo que deveria ser uma grande bênção e uma mola impulsionadora do povo, a igreja de Sardes como um todo, para alguns virou um problema, sabe, como para muitos de nós que estão aí sentados, irmãos, sabe, em cima disso, em cima da boa reputação, em cima da respeitabilidade, sabe, em cima do conhecimento que as pessoas têm da igreja, estão sentadas, irmãos, e sentadas vão criando uma série de problemas. Entenda uma coisa, o ócio vira um problema. O ócio vira um problema.
tanto para a vida, seja a vida prática, seja a vida física, como para a nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque quem está se movimentando, quem está servindo, quem está trabalhando, quem está produzindo fruto, não tem tempo para coisas que são irrelevantes. Não tem. Não tem. Eu pelo menos não tenho, irmão. Eu não tenho tempo para perder com coisas que são irrelevantes, com coisas que não vão me agregar valor para a minha caminhada, porque eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei aonde Deus falou para me chegar, e eu não posso parar, eu tenho que ir em frente, não importa, eu tenho mais passado do que futuro, meu irmão. Então eu não tenho tempo para perder, eu tenho que andar. Se você tem tempo para perder, perca seu tempo, mas não faça com que ninguém perca tempo com você. Desperdice o seu tempo. A coisa mais valiosa que temos na vida é tempo. Tempo. O tempo não volta, irmão. Então não desperdice o seu tempo. Não perca tempo procurando pelo em ovo. Não perca tempo, sabe, olhando para coisas que você não deveria olhar. Não perca tempo. Porque quem está investindo bem o seu tempo, está frutificando para o reino de Deus. Então esse era o problema da igreja de Sardes. É que tudo estava bem. Tens o nome de que vives, mas estás morto. No verso 1 do capítulo 3, ele fala isso. Nenhuma crítica externa, a igreja era elogiada, nenhum inimigo visível, não digo invisível, mas visível, mas havia uma constatação com relação à parte da igreja de Sardes, que era mais devastadora do que qualquer crítica externa, do que qualquer inimigo visível. E sabe qual era essa constatação? O que essa carta que Jesus manda entregar ao pastor daquela igreja revela, e nós devemos atentar para isso: a aparência de estar de pé. Ela só tinha a aparência de estar de pé, mas a essência de Sardes já tinha apagado há muito tempo. Qualquer pessoa que lê essa carta rapidinho não vai perceber isso aqui. São como esses adjetivos, essas questões, essas condições que eu estou dizendo para você aqui, elas são imperceptíveis. Quantas pessoas hoje estão aí à beira do caminho, porque aparentavam estar de pé, mas a essência apagou. Quantas pessoas hoje estão em cima do altar, sabe, aparentemente de pé, mas a essência já foi. Quantas pessoas estão aí fazendo uma série de coisas, indo e vindo, seja lá o que for, aparentemente de pé, mas a essência foi embora, como parte da igreja de Sardes. Aí fica assim: há 20 anos atrás, nossa, eu queimava. Qual é a diferença? Porque a minha Bíblia diz em Malaquias capítulo 3 que o meu Deus não mudou. Há 10 anos atrás, nossa, como eu gerava fruto. A minha Bíblia vai dizer que aqueles que creem, guardam seus estatutos, os seus mandamentos, e andam com fidelidade perante Ele, sabe, mesmo depois de velhos, continuarão frutificando. As suas folhas, se eles estiverem plantados junto a ribeiros de água, serão sempre verdes e produzirão seu fruto na estação própria. Ué, qual é o problema? Então tem pessoas que vão ruminando o passado. Meu irmão, o passado já foi, o passado já era. O homem não vai ser condenado, reprovado ou aprovado pelo que fez, mas por aquilo que deixou de fazer. Não é o que eu fiz, o que você fez que vai me aprovar você ou nos reprovar, mas é aquilo que deixamos de fazer. E quando eu opto sentar em cima disso que Sardes sentou, eu estou correndo um sério risco. Alô? Ô meu irmão, quando eu estava lendo isso aqui hoje à tarde, eu tomei um baque com isso aqui, viu? Me incomodou pessoalmente, profundamente isso. Então a constatação que se tinha da igreja de Sardes, ela era muito mais devastadora do que qualquer outra coisa que pudesse paralisar aquela igreja.
que era o fato de se ter uma aparência de uma igreja de pé, com base, sabe, na percepção que as pessoas tinham lá fora, do reconhecimento que ela tinha, da aceitação que ela tinha, mas a essência já tinha ido embora. Mas o que essa carta nos ensina, e eu vou encerrar. O que essa carta nos ensina? Quando Jesus dita essa carta a João, para que ela fosse enviada, de muitas verdades que, se nós nos debruçarmos em cima dela, como das outras 7, ou as outras 6 cartas, o que essa carta nos ensina? O que Sardes pode nos ensinar? Sardes nos ensina que a ameaça mais silenciosa e mais perigosa, olha para mim e presta atenção nisso. Sardes nos ensina o seguinte, que a ameaça mais perigosa e silenciosa à nossa fé não é perseguição, não é pressão do governo, não é falta de recurso, não é nada disso. Sabe o que é? O conforto. O conforto. Às vezes eu sinto falta da igrejinha da rua sem saída, irmão. Primeiro que eu não tinha 1/10 da quantidade de pessoas inconstantes que eu tenho aqui. Eu não tinha 1/10 da quantidade de pessoas problemáticas que eu tenho, que alguns estão até hoje. Já estavam lá quando eu cheguei e continuam. Num domingo à noite, está arriscado eu parar ali fora e pegar um membro dessa igreja, perguntar, chamar aquela pessoa e falar, qual é o nome daquela pessoa lá? Dizer para mim, não sei. É uma vergonha isso, porque é membro da minha família. Eu tenho o dever de saber, não é porque eu sou pastor, não. É porque eu sou membro de um corpo. Então Sardes vai nos ensinar que a ameaça mais perigosa e silenciosa, a fé, a constância da igreja, o avanço da igreja, a saúde da igreja, não é perseguição, não é nada disso, é conforto. Quando nós nos sentimos confortáveis, irmãos, na vida também é assim, quando nós nos sentimos confortáveis, isso é a pior coisa que tem. John Stott, ele escreveu uma vez, e isso tem na internet, você pode procurar no YouTube, você vai achar um vídeo que foi promovido em cima de uma palavra de John Stott, chamada Make War, faça guerra. Está lá, faça guerra, está certo, Mike? Make War, faça guerra. John Stott vai nos ensinar, e uma vez passou já muito tempo, pregou sobre isso, talvez não em cima da palavra do pastor Stott, mas foi uma direção de Deus para ele que foi tremenda, ele dizendo que nós precisamos fazer violência contra nós mesmos. Lembra disso já? Fazer violência contra nós mesmos. O pastor John Stott, ele fala isso, faça guerra contra você mesmo, faça guerra contra o conforto, faça guerra contra o conformismo, faça guerra contra o pecado, faça guerra contra o velho homem, faça guerra contra as velhas manias, faça guerra contra as velhas condutas, faça guerra contra os velhos hábitos, faça guerra contra os velhos posicionamentos, faça guerra. O problema é que a gente fica confortável com o seguinte argumento, eu sou assim mesmo. Não, eu era assim mesmo. Porque quem ousa dizer que é assim mesmo, nunca passou pela cruz. Nunca. Porque uma vez passando pelo sangue do Cordeiro, ele transforma o homem. Ele transforma a mulher. Então qualquer pessoa que ouse dizer, eu sou assim mesmo, nunca conheceu a religião que, construíram em cima do Cristo, mas nunca conheceram o Cristo que transforma verdadeiramente. Às vezes quando eu estou orando, eu peço a Deus 2 coisas com relação à minha vida, daqui para frente. Já há muito tempo que eu falo isso com Deus. Primeiro, Senhor, se o Senhor vê que eu for pecar contra Ti,
envergonhar minha família, a tua igreja, e o nome do Senhor me leva, seja lá de que maneira for, um infarto, uma bala perdida, um acidente, não importa, o Senhor me leva, não me deixa fazer isso. A única coisa que o Senhor me deu é minha reputação, só. E eu carrego o teu nome. A segunda coisa é: Senhor, me leva antes de eu me tornar um inútil. Eu me recuso a ser um inútil, irmão. Eu quero servir e gerar fruto até o último dia da minha vida. Mesmo de repente estando em cima de uma cama, alguém indo na minha casa para conversar comigo, para me confortar e sair de lá confortado. Eu não consigo imaginar a quantidade de inúteis funcionais que existem dentro da igreja de Jesus. São pessoas extremamente ingratas, porque não entenderam o que Jesus fez na cruz por elas. Esse era o problema da igreja de Sardes. O problema é quando tudo está bem, e quando tudo está bem, a tendência é baixar a guarda, parar de buscar, parar de vigiar, parar de crescer. Você já viu, quando alguém está no vento, está na prova, como ela busca, como ela ora, como ela se consagra, como ela jejua, como ela serve? Mas bastou as coisas melhorarem, irmão. Há quanto tempo, há décadas e décadas vendo isso, irmão? Gente que parou de crescer, estacionou no mesmo lugar. E pior, o problema não é estacionar no mesmo lugar. O problema é que tem gente que vai regredindo. Regredindo, quantas pessoas aqui vão regredindo ao invés de avançar? Gente que parou de crescer, gente que, sabe, se acostuma com o culto, gente que as mãos não têm um calo espiritual mais. Não tem. Meu Deus do céu, como é possível? Então, quando tudo está bem, o conforto da igreja de Sardes empurrou a igreja para isso, que eles olhavam para um lado e para o outro, dizendo: poxa, tudo está bem. Mas sabe, quando tudo está bem, a tendência é baixar a guarda, a tendência é parar de buscar, a tendência é parar de vigiar, a tendência é parar de crescer. É por isso que às vezes o Senhor não deixa no vento, na prova, irmão. É por isso que às vezes o Senhor permite que os inimigos se levantem, porque nós não sabemos desfrutar do bem de Deus. Nós não sabemos desfrutar da bênção, da vitória. Nós não sabemos fazer isso. Alô, você está aí, meu irmão? Nós não sabemos desfrutar quando o Senhor nos entrega, quando o Senhor abre as portas. E sabe qual é o resultado dessa prática? Porque é uma prática contínua. Um dia a chama apaga, sem a pessoa perceber que apagou. A chama apaga, irmão, sem que a pessoa perceba. A chama de Sardes havia apagado, e eles estavam vivendo tranquilamente, como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse a contento. Tinha aparência de que estava vivo, mas estava morto. O problema é que um dia a chama apaga sem ninguém perceber. E essa carta, Jesus ele faz uma afirmação com relação à igreja. E eu encerro aqui. Jesus ele faz uma afirmação com relação à igreja de Sardes. Mas essa carta aqui em Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao 6, ela nos faz uma pergunta. E essa pergunta, com certeza, é uma pergunta incômoda para todos nós. E que pergunta seria essa, pastor? Você ainda está vivo por dentro? Ou apenas mantém a aparência de que está? Essa pergunta o Espírito fez a mim. Você ainda está vivo por dentro? Ou apenas mantém a aparência
de que está. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode se colocar de pé? Senhor, nós te rendemos graças nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pois a tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. Pois o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo ontem, será o mesmo amanhã e eternamente. E a sua palavra nunca, jamais voltará para o Senhor vazia, antes era ir lá cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Senhor, que nesta noite nós possamos, Senhor, refletir acerca desta palavra. Que o Espírito Santo do Senhor seja um espelho diante de mim, em primeiro lugar, meu Deus. E um espelho diante de cada um dos meus irmãos, daqueles que estão e daqueles que não estão aqui. Senhor, para que não sejamos uma igreja como a igreja de Sardes, uma igreja respeitada, uma igreja reconhecida, uma igreja de boa reputação, uma igreja que vive em paz, mas uma igreja que está se perdendo em meio ao conforto. Senhor, que a afirmação que o Senhor fez à igreja de Sardes, que para nós hoje ainda é uma pergunta, talvez para mim e para alguns de nós ainda seja uma pergunta: tu vives ou apenas tem a aparência de que vive? Que possamos levar esta pergunta em nosso coração e que possamos nos deixar convencer pelo teu Espírito, pois não temos tempo a perder, Senhor. Não temos tempo a perder. Sairemos daqui, mas não sairemos da tua presença. Leva-nos em paz e continua falando ao nosso coração, ó Deus. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, o nosso Senhor, que em breve voltará. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos, hoje e eternamente. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma noite, uma semana abençoada. Próximo domingo, lembrando, não sai ainda, eu quero impetrar a bênção apostólica. Próximo domingo, lembrando, pela manhã, não haverá celebração pela manhã, somente às 18h20. Estenda sua mão, por favor. Que o amor de Deus o Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as mais eternas e doces consolações do Espírito Santo, estejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, mas de uma forma poderosa e especial, com todos aqueles que vieram a esta casa nesta noite, por Jesus. Amém e amém. Vão em paz. Dê um abraço no teu irmão, na tua irmã. Vão em paz em nome de Jesus.